Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados e queridos irmãos, irmãs, estamos iniciando mais uma semana, caminhando já nesse tempo quaresmal e vivenciando aquilo que a campanha da Fraternidade de 2024 nos propõe, sobre a fraternidade e a amizade social. Vós sois todos irmãos. Invoquemos o Espírito Santo para que Ele nos ilumine nessa nossa caminhada quaresmal e ilumine também na reflexão que iremos fazer para que essa palavra seja acolhida em nossos corações. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por Ele a nós prometido, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. O Evangelho que vamos refletir está em Lucas 4, de 24 a 30. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, hoje o Evangelho nos traz Jesus na sinagoga, lá onde ele nasceu, em Nazaré. E lá na sinagoga em Nazaré, em meio aos seus conterrâneos, Jesus enfrenta muitas dificuldades. E a primeira dificuldade, e a maior, era a incredulidade. As pessoas não criam. Demoraram, ou não sei se, mas muitos ali talvez acreditaram, ou poucos acreditaram e muitos duvidaram, porque o Evangelho nos diz que Jesus enfrentou uma resistência tão grande quando ele, na sua pregação, ele aborda alguns temas e as pessoas ali queriam ver sinais, e ele diz: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. E depois traz o exemplo de Elias e também de Naamã. Foram muitas as pressões para que Jesus se desviasse do caminho traçado pelo Pai. Foram muitos os desafios, como são muitos os desafios para que nós vivamos a nossa fé também, em ambiente às vezes hostil, dentro da nossa própria família, dentro da nossa própria comunidade cristã. São os ambientes que às vezes mais nós encontramos resistência. Os de fora
às vezes têm facilidade para acolher a proposta de Deus com muito mais facilidade, confiança, abertura de coração do que aqueles que estão junto conosco. Às vezes em nossas comunidades, em nossas dioceses, entre nós padres, às vezes há uma dificuldade muito grande de acolhermos o novo, a novidade. Não acreditamos naquilo aquele que está no meio de nós, daquele que nasceu ali no nosso meio. Nós gostamos sempre de coisas de fora. Não valorizamos aquilo que nós temos perto de nós. Não valorizamos, às vezes, a nossa esposa que nós temos. Acha que as esposas de outros são melhores. Não valorizamos o nosso esposo que nós temos porque achamos que os esposos dos outros, das outras mulheres, são melhores. Não valorizamos os nossos pais, não valorizamos as pessoas que temos ao nosso redor. Irmãos, esse tempo de Quaresma, que fala de fraternidade social, é preciso resgatar o sentido profundo de fraternidade, de diálogo, mas também de confiança, de acolhimento, de saber acolher o outro. Jesus não foi acolhido em Nazaré. Aliás, ele foi, não só desejaram, como levaram e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Mas nenhuma ameaça foi suficiente forte para amedrontar Jesus. E sem medo ele enfrenta os inimigos, por ser consciente daquele compromisso com o Pai e com o Reino. Ele está compromissado com o Pai, com a nossa salvação. E por isso, quando estava para ser empurrado para um precipício, Lucas diz que Jesus passa pelo meio da turba furiosa e continuou o seu caminho. E deixa ali um exemplo, que isso já havia acontecido com os profetas. Elias foi rejeitado em Israel por causa da sua posição e foi acolhido numa casa de uma viúva de Sarepta que era pagã, mas foi uma mulher que, aparentemente pagã, teve fé e acreditou. Assim Naamã, que também era um sírio, veio de longe para buscar a cura de Deus que o profeta Eliseu possuía. Acreditou no profeta. Jesus está dizendo, os de fora acolhem e acreditam, e os de dentro rejeitam e jogam fora. Cuidado para não acontecer isso conosco. Nós rejeitarmos a preciosidade que temos e queremos, às vezes, buscar fora o que já temos dentro da nossa casa, na nossa comunidade. O ouro já está ali, mas nem sempre somos capazes de percebê-lo e às vezes queremos lançar fora, jogar fora como fizeram com Jesus ali em Nazaré. Que Deus nos livre e que em meio às dificuldades nós tenhamos a coragem de seguir em frente, por uma única razão: estar comprometido com a nossa fé, comprometido com a minha igreja, comprometido com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Peçamos ao Divino Espírito que nos momentos de dificuldade possa nos revestir de fortaleza para seguirmos até o fim o caminho, a missão e a vocação que Deus nos deu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.